Vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia da tirania do cartel Santa Blanca? Tô pronto pra meter chumbo. Ainda não. Tenho um pressentimento sobre a Bowman e esse engenheiro. Vamos nessa. Vamos retomar a nossa programação normal. 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 Vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo. Vamos retomar a nossa programação normal. Vamos retomar a nossa programação normal. Eu pedi um veículo pro Paquicatá. Vamos retomar a nossa programação normal. Este é seu veículo de combate, Cumpa. Vamos retomar a nossa programação normal. Segura aí. Eu dirijo. Vamos retomar a nossa programação normal. Vamos retomar a nossa programação normal. Vamos retomar a nossa programação normal. Vamos retomar a nossa programação. Vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo. Vamos retomar a nossa programação normal. 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 Vamos retomar a nossa programação. Vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Vamos retomar a nossa programação normal. Vamos retomar a nossa programação normal de libertar. Vamos retomar a nossa programação normal. 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 Normal. Vamos retomar a nossa programação normal. Vamos retomar a nossa programação normal. Vamos retomar a nossa programação normal.
Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo Bolívia. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o. Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Deixa eu sair fugindo. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação. Não deixa ele pegar o helicóptero, não. Tem que parar de brincar. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação. Tá vivo, caralho. Então, vamos Quem retomar a destruiu o nossa helicóptero? programação. Que porra. Então, vamos retomar a nossa Não programação apareceu o normal. helicóptero, não. Que porra. Então, vamos retomar a nossa Vai parar programação no normal. apoio. Então, foi vamos destruído retomar a agora, nossa né? programação normal. O culto da Sampeira é financiado com ouro. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o. Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação. Pode deixar. Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo. Então, vamos retomar a nossa Tem programação. matou dentro do carro, não. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Mataram um ainda. Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da. Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da boca. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal.
Então, vamos retomar a nossa programação normal. Você vai ficar falando isso agora? Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Pedir pros rebeldes enviarem Então, vamos retomar a nossa programação normal. Esse veículo é perfeito pra você, não? Então, vamos retomar a nossa programação normal. Você colocou o carro em mim. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Não. Então, vamos retomar a nossa programação normal. O povo de terra não coloca uma coisa. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Eu acho que é a religião desse povo. Então, vamos retomar a nossa programação normal de... Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar. Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Eu encontrei alguma... Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Cadê os caras? Os caras não ajudam não. Que porra. Só ajudar tudo. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de... Então, vamos retomar a nossa programação normal. Bandidos estão... Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Vai. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Homem ferido. Inimigo Homem... bandido. Cuidado com a pista. Cuidado com a pista. Deixa eu ver carregar, porra. Não me deixar levar tiro da próxima vez. Então, deixa de ser burro. Então, pra vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Entendido. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Foi com enganchado, foi. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Vamos conversar ali.
Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar. Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o... Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, Vamos reiniciar o retomar a nossa videogame para ver se o programação jogo normal. para de gasgar hoje. Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Olha só aproveitar. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da... Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de... Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar... Até que é rápido, ele é ruim de controlar. Né? Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o... Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Ei, não bata na vida, eita, Então, vamos cara! retomar a nossa Eu programação tô aprendendo a pegar mais dessa via, eu vou baixar Então, Daniel, vamos retomar a nossa tá? programação Vou normal. baixar Daniel, vou baixar assim. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Ele aí anda agora aqui. Então, Eu vou vamos aterrissar retomar a ele nossa programação sem dar um normal. dano, tá? Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo. Agazinho. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Ele já tem Então, vamos retomar a nível nossa ali, programação RD, normal. controlar ele pro outro lado. Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal.
Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Vamos já. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Tá, mensagem forçada aí. Então, vamos retomar a nossa Mas não programação quebrou. Então, vamos retomar a nossa programação. Mas não quebrou. Então, vamos retomar a nossa programação. Assim. Então, vamos retomar a nossa programação. Vamos pegar o helicóptero, vamos fazer a missão agora. Vamos fazer a missão. Esse cara já morreu, nessa aqui não. Voltou pra cá. É da bruxa aqui, que diz que é bruxa. O culto da santeira é financiado com ouro fornecido pelos... Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação. Melhor controlar o helicóptero. Então, vamos retomar a nossa programação. Tem um avião de estudo ali. Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo. Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo. Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo. Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Rapidinho, mas ele é ruim de controlar. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da... Então, vamos retomar a nossa programação normal. Eita, apertei bem, foi Então, quanto vamos branco. retomar a nossa Ele vai programação cair. normal. Mas ele Então, cai. vamos retomar a nossa programação normal. Aperta bem. Então, vamos retomar a nossa Só pra ver se ele programação pensa rápido. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Não ligou. Ai, como Então, controlar o vamos retomar a avião? nossa Ih. programação normal. Se ele desse mais rápido. Então, vamos retomar a nossa Devia ter um programação normal. botãozinho para dar ligar aí, para ligar quando eu quiser. Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da bolha. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de... Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar
De libertar o povo da Bolívia. Narco com uma porra de minigun. Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal de Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação no... 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 Então, vamos retomar a nossa programação...